Vamos falar de um mundo em acelerada mudança, sob a influência de um presidente em relação a quem Miguel Sousa Tavares não poupa nos adjetivos. E assim entramos num novo episódio desta conversa a que já se habituou. Falamos de Trump, da imigração e do futuro do Médio Oriente. E não ficamos por aqui. Venha daí para mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Eu sou a Paula Santos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Ora viva, Miguel. Viva, Paula. Antes de olharmos para os planos americanos para a zona de Gaza, eu gostava de ir até ao início da sua crónica semanal no Expresso. O Miguel recorda as imagens recentes de imigrantes deportados e acorrentados ao serem expulsos dos Estados Unidos, para sublinhar que se trata de um verdadeiro regresso ao tempo dos escravos e da barbárie humana. E o responsável por estes acontecimentos está claramente identificado. No seu texto, utiliza a palavra crueldade para se referir a Trump. Estamos perante alguém que supera as piores expectativas? Paula, era a minha intenção não passar as próximas semanas, meses e anos a falar de Trump, porque eu acho que a certa altura ele degrada qualquer discussão, qualquer debate e monopoliza mal os nossos pensamentos. Simplesmente o homem é um susto diário. Ele ultrapassa, de facto, para responder à sua pergunta, tudo aquilo que era imaginável em termos de maldade, em termos de estupidez, em termos de ambição, nem sei definir bem. Mas realmente, como eu escrevo, se procurarmos um só adjetivo que eu possa classificar acima de todos, para mim é a palavra crueldade. E a forma como ele decreta que todos os imigrantes são criminosos, pessoas que nasceram do lado errado do mundo, tiveram que abandonar as suas terras, as suas famílias, os seus amigos, os seus hábitos, a sua cultura, para irem para a terra alheia tentar sobreviver, serem tratados como criminosos. E depois as imagens deles vestidos de pijama de prisioneiros, a saírem da parte de trás de um C-130 militar americano, para serem despejados na prisão sem limite de Guantánamo, acorrentados de pés e mãos. É uma imagem que eu só me recordo de ter visto nos desenhos sobre o que era a escravatura, quando os escravos eram embarcados em navios e também vinham acorrentados de pés e mãos. Isso demonstra a crueldade deste tipo, que não hesita em tirar os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde, não hesita em extinguir a USAID, que é a agência que, por acordo bipartidário, desde há muito tempo, ajuda os pobres na Agência Federal Americana em todo o mundo a combater a doença, a combater a miséria, a insegurança, etc. E ele aplica a tudo isto um raciocínio de verdadeiro merceeiro, que é aquilo que dá dinheiro aos Estados Unidos, ok. Aquilo que custa dinheiro aos Estados Unidos, acaba-se com isso. Donald Trump, neste momento, é o maior merceeiro do planeta. Simplesmente governa com base nas leis da mercearia e nas leis da crueldade. E isso é insuportável, de facto. Na sua crónica há um olhar para a história das nações e também para a história de Portugal que lhe permite escrever que, se imigrar fosse um crime, Portugal estaria entre os países com mais criminosos do mundo. Falamos do que conhecemos, no fundo, não é? Quando o tema é imigração. É importante, por estes dias, não perder essa memória? Eu acho que é muito importante, e para nós portugueses é muito importante, porque o nosso olhar sobre os imigrantes que temos, que vieram, muitos do Brasil justamente, outros da África, outros da Ásia, temos que olhar para eles como pessoas que não estão aqui a roubar-nos, nem estão aqui por prazer, estão aqui por absoluta necessidade e estão aqui com uma dor imensa. Imaginem só o que é ter imigrantes de 20 e poucos anos separados de mulher, de filhos, acantonados em grupos, em contentores, para trabalhar 8 ou 10 horas por dia. Imaginem o que isto significa para aquela gente. E nós que vivemos vários ciclos de imigração que causaram a depauperação do país, todos nós temos ou tivemos familiares ou amigos que tiveram que embarcar para o estrangeiro, fazer uma vida toda lá fora. Temos de ter consciência da dureza que é a imigração
e temos que ser compreensivos e pôr-nos no lugar daqueles que também já fomos. Olhemos então, finalmente, para os planos de Trump para a faixa de Gaza. O presidente americano quer que os Estados Unidos assumam o controle da região e reconstruam o território depois dos palestinianos serem reinstalados noutros locais. Acredita que há possibilidades reais deste cenário se concretizar? Não, não acredito. Eu, sinceramente não acredito. Acho que os problemas, quer políticos, quer de logística, quer regionais, que isso iria causar, seriam de tal maneira que obrigaria os Estados Unidos não apenas a abrirem uma frente de litigância com todos os países árabes, mas também a terem que recorrer à força militar para expulsar 2 milhões de palestinianos que estão em Gaza para o Egito ou para a Jordânia, que não os querem receber. E por conseguinte, quer dizer, eu acho que o plano é inviável, mas a simples elaboração desse plano na cabeça do Presidente dos Estados Unidos mostra até que ponto ele está perturbado e perturba o normal funcionamento das relações internacionais. Para ele, o direito internacional não existe, a soberania dos povos não existe, ele pode ameaçar um dia que vai tomar conta deste país, no dia seguinte que vai tomar conta daquele, quer dizer, estamos num território nunca visto, pelo menos em tempos da minha vida, nunca visto, que é alguém, uma superpotência, que se reclama ao direito de atuar segundo as suas regras, desconhece quaisquer regras de convivências entre Estados, quaisquer regras de civismo, e nem sequer a soberania dos outros países o reconhece. O repórter da SIC do Médio Oriente, o Henrique Zimmermann, falava ontem no choque sentido na região pelas palavras e pelo plano de Trump. E perante estes objetivos de Donald Trump, o que é que podemos esperar do lado do mundo árabe nos tempos mais próximos? A aviação da Arábia Saudita foi muito firme, muito mais do que eu estava à espera, e eu penso que, ao dizer que só aceitaria um plano de paz que implicasse a criação de um Estado palestiniano, com Gaza e a Cisjordânia e a capital em Jerusalém Leste, e que, fora isso, não estaria pronto a negociar nada. Essa posição da Arábia Saudita pode ser muito importante para o desfecho disto, porque é sabido que Trump quer absolutamente envolver a Arábia Saudita num plano de paz para o Médio Oriente, já o fez com os acordos de Abraão no final do seu anterior mandato, e também porque a família Trump tem negócios na Arábia Saudita, e onde há negócios, Trump orienta a sua política externa em função disso. Portanto, para já é a posição da Arábia Saudita que eu considero determinante. Outros, como o Qatar, também são importantes, o Egito também é importante, mas a Arábia Saudita é a chave deste problema. E vamos ver o que é que dizem na próxima semana outros líderes de países importantes que vão estar também na Casa Branca, não é? É verdade. A Europa tem evitado tomar decisões em relação a esta situação no Médio Oriente de forma globalizada, considerando que não é o momento oportuno. O Miguel defende justamente o oposto, agora mais do que nunca. A Europa e Portugal têm dito que não é o momento oportuno para reconhecer o Estado palestiniano, ao contrário do que fizeram, por exemplo, a Irlanda e a Espanha, que o fizeram unilateralmente. Ora, é justamente no momento em que existem planos, quer da parte de Israel, quer da parte dos Estados Unidos, para inviabilizar definitivamente qualquer hipótese de um Estado palestiniano, que se torna mais importante reconhecer a sua existência, porque isso é uma defesa. A partir do momento em que a União Europeia, por exemplo, reconhecesse o Estado palestiniano tal como é imposto pelas resoluções das Nações Unidas, que são de cumprimento obrigatório pelos membros da ONU, se a União Europeia fizesse isso, Israel e os Estados Unidos, ao desenvolverem os seus planos, estariam confrontados com uma situação jurídica nova. É que eles não estariam apenas a deslocar um povo, não estariam apenas a tornar a sua vida inviável, eles estariam também a desmantelar um Estado estrangeiro. E o Miguel vê algum protagonista que possa mobilizar a Europa nesse sentido? Não. Eu vejo, por exemplo, a posição da Ministra dos Estrangeiros da Alemanha, que também foi muito firme e inesperada, porque a Alemanha tem sido o principal aliado europeu de Israel, e por razões históricas conhecidas, mas nós não temos ninguém ao nível, sei lá, já que falo da Alemanha, ao nível de um Willy Brandt, ou mesmo ao nível de uma Merkel, que tinha um sentido prático das relações internacionais, e não temos de facto liderança. A liderança deveria ser conduzida pela França, mas a França é o maior fornecedor europeu de armas a Israel, e portanto também não está muito interessada em irritar o seu cliente principal.
Portugal, segundo o Miguel refere também esta semana, devia ter um papel mais ativo, apesar, obviamente, do peso europeu português não ter o significado daqueles países que acabámos de referir. Que papel é que devíamos poder desempenhar nesta altura, Miguel? Paulo, eu não defendo isso exatamente. Aquilo que eu digo é que não me importa nada ser cidadão de um país que é pequeno em tamanho, é pequeno em população, é pequeno em riqueza. Importa-me sim, incomoda-me ser cidadão de um país que é pequeno em termos de decência. Nós temos na Europa exemplos no passado de países escandinavos todos, mais a Holanda, etc., que sempre tiveram posições desalinhadas com o bloco NATO, chamemos assim, ou com o bloco ocidental. A Suécia é o maior exemplo disso. E eram países pequenos, são países pequenos. A Suécia tem menos gente que Portugal. E o tamanho de um país não importa. Antes o habilita a poder ter posições na cena internacional que sejam exemplares, ou que pelo menos sejam sérias, que não tenham medo de destoar da posição dos países mais poderosos, porque isso é o papel que essa diplomacia deve ter. Portugal, se continua numa diplomacia que é sempre esperar primeiro o que é que fazem os Estados Unidos e depois esperar o que é que fazem todos os outros para alinhar com eles, isso equivale a não ter nenhuma diplomacia externa. Já falámos do Médio Oriente, em particular da questão de Gaza e dos planos de Trump, falámos também da imigração, mudamos de tema e olhamos em concreto para a justiça portuguesa. O novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça deu uma entrevista ao Expresso e o Miguel conclui que as palavras de João Cura Mariano revelam a incapacidade de reconhecimento de qualquer responsabilidade sobre o atual estado da justiça por parte dos seus agentes. Ainda há aqui um caminho a fazer nesta matéria? Há todo um caminho. Repare, todos os anos nós vemos aquelas cenas da abertura do ano judicial em que o Procurador-Geral da República e o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, falando em nome dos dois corpos principais da administração da justiça em Portugal, se limitam a atacar os arguidos que abusam das garantias processuais e os políticos que não fazem as revisões dos códigos no sentido que eles, Ministério Público e juízes, pretendiam que fossem feitos. Mas nunca, nunca, nunca que eu me lembro houve um reconhecimento de culpas próprias. Nunca houve alguém que dissesse, não, 1 ano e meio para investigar o ex-primeiro-ministro do processo de influencer não é aceitável. Não é aceitável e é culpa nossa. E justamente esta é uma das passagens da entrevista magnífica que Rui Gustavo, jornalista do Expresso, faz ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. E quando lhe fala da demora do processo de influencer, ele responde que é natural. Não é demais, é a expressão Não que acha utiliza. Seja demais. Eu acho isto uma coisa inacreditável. Quer dizer, a partir do momento em que o mais alto representante da magistratura portuguesa acha que vagas suspeitas lançadas num parágrafo, num comunicado da Procuradoria-Geral da República, precisam de 1 ano e meio para serem esclarecidas e que não é tempo demais, eu acho que está tudo dito no sentido de não assunção de responsabilidades próprias. Revistos os temas em torno do internacional e da justiça, falta a política caseira, que não tarda, também ela ligada à justiça, porque seguimos para o improviso. O Ministério Público acusa 60 pessoas no chamado processo Tutti Frutti. A maioria são dirigentes eleitos com as cores do PSD. As acusações envolvem várias suspeitas, a lista é longa: crimes de corrupção ativa e passiva agravadas, branqueamento, prevaricação, tráfico de influência, contrafação do documento, burla qualificada e por aí fora. 8 anos depois, finalmente chega-se a uma primeira conclusão, Miguel. E chega-se porque foi nomeado um grupo de trabalho com vários procuradores para acabar com o processo, porque senão em vez de 8 anos seriam 15. E mais uma vez falamos na lentidão da justiça, logo para começar, não é? Exatamente. E aqui não me consta que tenha havido recursos sucessivos de alguma parte. Ninguém. Eu reparo que um dos arguidos, Duarte Cordeiro, nunca foi ouvido. Nunca. Nunca foi ouvido no processo. Até que agora as suspeitas sobre ele foram arquivadas. Sim, não foi acusado. Não foi acusado de nada. Nem vai a julgamento, nem nada. Agora, há duas perspectivas neste despacho do Ministério Público. Por um lado, o conteúdo fundamental do que está em causa, digamos assim. E o que está em causa, de facto, fundamenta-se única e exclusivamente em escutas telefónicas. Mais uma razão para não percebermos se as escutas já existiam desde o início do processo, porque é que foram precisos 8 anos para chegar a uma conclusão e uma acusação. Mas o que as escutas revelam é uma coisa que toda a gente não ignora.
que é, como é que eu hei de chamar, a infraestrutura política ou partidária dos partidos, que envolve uma permanente negociaçãozinha, troca de favores, tentativa de colocar o seu pessoal nos cargos, etc. Nós estamos a falar aqui ao nível de juntas de freguesia e no máximo ao nível de uma Câmara Municipal ou 2 câmaras municipais. Não passa disso, mas isso é essencial. Estes são os caciques dos partidos, os caciques eleitorais dos partidos. E nesse sentido o que o processo revela, mais do que propriamente crimes, porque eu acho que muito do que ali está dificilmente será considerado crimes, revela uma cultura de funcionamento da política partidária que nós sabemos que existe desde sempre e que mina a transparência e mina a boa gestão da coisa pública. E isso passa sobretudo a nível de autarquias. Depois há propriamente dito aquilo que é incompreensível e que eu já tinha dito, o Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, que entretanto foi Ministro das Finanças e hoje é deputado. E que também não está no rol de acusados, aliás, é preciso sublinhar. Exatamente, foi tudo arquivado. Mas ao arquivar o processo por falta de provas, o Ministério Público reconhece que não tem provas para indiciá-los pela prática de qualquer crime, ele e Eduardo Cordeiro, o Ministério Público não deixa de escrever no processo qualquer coisa que fica como uma suspensão permanente sobre o bom nome deles. E eu vou citar essa passagem porque vale a pena. O Ministério Público sobre Fernando Medina diz assim: pode não ter observado o princípio da imparcialidade nas decisões tomadas, pondo em causa a isenção administrativa. Ou seja, não há aqui nenhum crime. Aliás, o Ministério Público nem sequer diz que ele fez isto, diz que pode ter feito isto. Mas não havendo nenhum crime, o Ministério Público não se dispensa de deixar escrita uma suspensão sobre Fernando Medina, não se contentando com os 8 anos em que ele já esteve sob suspeita, mas tentando perpetuar essa suspeita para a frente. Isto é uma manifestação de mal perder, de quem não é capaz de justificar porque é que esteve 8 anos a investigar uma pessoa inocente e então tenta deixar aqui uma suspeição que diga, bom, nós não chegamos às provas, mas podíamos ter chegado. Eu acho que isto é absolutamente intolerável, insustentável e revela de facto mostra bem porque é que eu tenho criticado tanto a atuação do Ministério Público. Eles não entendem o que seja a presunção de inocência, não entendem o que seja o bom nome das pessoas, não entendem os danos, ou não querem entender, que podem ser causados a inocentes por estarem anos sob suspeição, os danos de toda a ordem. Eu recordo que Eduardo Cordeiro não se candidatou à Câmara de Lisboa porque estava arguido neste processo. E nem então, a qualquer outra função, aliás. Nem a qualquer outra função, e tomou uma atitude muito digna, que foi de dizer, não, eu enquanto estiver sob suspeita não continuarei na política. E chegamos ao fim de 8 anos e nem sequer foi ouvido no processo. Eu não percebo como é que o Ministério Público encaixa isto. Que imagem é que eles acham que isto deixa da atuação da Justiça? Parece que há aqui uma tentativa deliberada de sujar toda a gente que quer ir para a Justiça, para a política, os bons e os maus, os que têm telhados de vidro e os que não têm, e tornar impossível a governação do país por pessoas sérias. Só para terminarmos, acha que este processo e estas conclusões agora apresentadas poderão ter impacto nas próximas autárquicas, neste caso, particularmente para o PSD, que é o envolvido? Eu acho que não. Eu acho que não, porque como eu comecei por dizer, tudo isto, aquilo que se revela, que é de facto, não direi criminoso ou grave, mas é sujo em termos políticos, é conhecido de toda a gente. A nível local, as pessoas sabem muito bem, conhecem muito bem os telhados de vidro dos vários candidatos, das pessoas em quem elas votam. Quando se diz que o poder local descentraliza e por isso é muito mais útil e é muito mais democrático do que o poder central, estou inteiramente de acordo. Eu não defendo de maneira nenhuma que deixe de haver eleitos localmente para gerirem os seus concelhos, os seus municípios, etc., as suas freguesias. Agora, não tínhamos dúvida, aonde a corrupção e aonde a traficância política estão na ordem do dia e todos os dias como forma de fazer política, é a nível das autarquias. E assim, com esta conclusão, fechamos mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonorização e edição está a cargo de João Martins. Já sabe, para a semana voltamos a olhar a atualidade.